Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos para ministrar essa palavra e quero que as mulheres, de Soteco fiquem preparadas. Estava conversando com o pastor, talvez as mulheres de Soteco vão pregar o Espírito de paz. Amém? Então, fiquem com medo, não recuem. Eu creio que Deus vai estar usando cada uma de vocês para estar ministrando ao coração da igreja o que está no coração do Pai. Amém? Mas vamos ver se Deus confirma no coração do pastor. Mas eu sei que só tem mulheres habilitadas. Aleluia. Amados, essa mensagem que eu vou pregar hoje é uma mensagem que está batendo no meu coração há dias. E eu ministrei no nosso último encontro de mulheres. Mas eu vejo que muitas aqui não puderam estar. Então vai ser novidade para algumas. Eu falo que a palavra também nunca sai igual. Porque o Espírito Santo tem sempre algo novo para ministrar na nossa vida. Vamos até que a pessoa bíblica, eu acho que é uma palavra muito interessante para o domingo, mas eu creio que os que estão aqui são os que precisam ouvir, e você tem o poder de multiplicar. Então aquilo que você ouviu hoje, você pode multiplicar para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Abram a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 5. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Ramá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Elião, e mulher de Urias, o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém? Feche teus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra. Senhor, fala conosco de maneira poderosa nesta noite. Assim como o Senhor ministrou no coração das mulheres aí na casa da Edna. Senhor, que o Senhor venha trazer uma revelação mais profunda hoje, daquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Senhor, me coloco como vaso disponível. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar aqui. Se eu pudesse dar um tema à mensagem de hoje, seria: qual o meu lugar? Qual o meu lugar? E eu vou dizer como que essa mensagem surgiu no meu coração. Eu já botei o texto bíblico logo de cara para que a igreja não se escandalizasse. Amém? Mas eu vou explicar como que essa mensagem surgiu no meu coração. E foi vendo um filme. Amados, quantos aqui já assistiram o novo filme Top Gun? Olha aí, Marcelo, é dos nossos, né? E o Márcio e Marcelo. Vocês, olha, a Cida também. Vocês sabem que existe o Top Gun 1, foi um filme feito há mais de 30 anos atrás, tem uns 36 anos. O Tom Cruise veio de da
feito, mas a paixão do personagem era poder pilotar aviões de caça. E se ele assumisse posições maiores, ele entraria para o administrativo. Ele ficaria atrás de uma mesa, lidando com papéis. E ele não poderia exercer a paixão da vida dele, que era pilotar aviões de caça. No final do filme, ele agora precisa pilotar um avião de caça. E um superior a ele diz assim: você está no seu lugar, no seu orgulho. Quando eu olhei aquele filme, porque para quem é pregador, querido, até não fica passando no chão, fica a mensagem. Quando eu estou olhando aquele filme, eu estou no meu lugar. O maior sofrimento das pessoas hoje é porque a maioria não sabe qual é o seu lugar. A maioria vive uma vida inteira para descobrir qual é o seu lugar. E tem pessoas que sabem qual é o seu lugar e não assumem o seu lugar. Mas aquele personagem sabia qual era o seu lugar e amava o seu lugar. Agora, ele sabia qual era o seu lugar e estava no seu lugar. A última Copa do Mundo, aquele jogo Brasil contra Croácia. Ali eu tive a cena de alguém que não assumiu o seu lugar. E por que nós fomos derrotados? Por causa de um jogador que não estava no seu lugar. Para quem gosta de jogo, eu amo, só quando é Brasil. E naquele jogo onde tinha tantas expectativas do Brasil, então ser ex-campeão do mundo, no jogo contra a Croácia, o que acontece? No primeiro tempo da prorrogação, Neymar, nos últimos minutos ou segundos do primeiro tempo da prorrogação, faz um gol sofrido e suado. O que o Brasil precisava? Só segurar o resultado para passar para a semifinal. No segundo período daquele jogo, da prorrogação já, o Tite, técnico, para quem não acompanha o futebol, pega um jogador muito bom, o pastor Gilson Fred, e diz para ele assim: olha, você vai ficar na linha de meio campo. Por quê? Para não dar condição para o adversário avançar e fazer o gol. Faltando 5 minutos para acabar o jogo. E nós vencemos as quartas de final. E irmos para a semifinal. O que o Fred faz? Sai da posição dele e vai lá para frente, onde ele não deveria estar. Era uma cena que hoje, dando condição para o adversário vir contra-atacar o Brasil. Tinha um furo do lado do Brasil, porque um excelente jogador, é um bom jogador, um excelente jogador, mas naquele dia decidiu sair da sua posição. E porque um decidiu sair da sua posição, todo o time sofreu. E muitos jogadores não terão mais a oportunidade de tentar ser o campeão do mundo por causa da idade. E não poderão jogar novamente a Copa do Mundo. Entende? Só faltava 5 minutos. E aquele cidadão, por 5 minutos, não conseguiu amar a sua posição. Não entendeu qual era a sua posição. E saiu da sua posição. Eu queria passar um vídeo aqui, mas eu não vou passar para ler para vocês. Porque é um vídeo que ficou estourou nas redes sociais. Do Neymar falando para ele: o que você está fazendo aqui na frente? O que eu não passei? Porque Neymar chega. E não é próprio para o altar.
em transferir para outro responsabilidade que é sua. Há pessoas que falam: ah, Deus me revela, eu preciso ouvir a tua voz, onde o Senhor me quer, o que você quer que eu faça. Mas o problema é que nós fazemos perguntas que Deus já deu a resposta. E a maioria de nós sabemos qual é a nossa posição, mas nós queremos transferir para a tia Lúcia uma posição que é. Ei, escute uma coisa. 1992. Brasil é campeão olímpico de voleibol. E o voleibol se torna uma febre no Brasil. Eu era menina. As meninas ficavam empolvorosas com Maurício, Giovanni, Dante ainda tinha cabelo na época. Dante não era careca. Escute, eu, jacaré de 4 olhos, eu estava óculos, escute, eu, jacaré de 4 olhos, não enxergava sem óculos, era míope. Queria ser atleta da escola. Fiz vários testes, reprovei todos. Porque, embora eu achasse lindo ser atleta da escola, não era essa a posição que Deus tinha para mim. Eu queria ser boa no vôlei, mas o que Deus derramou sobre a minha vida não tinha nada a ver com o esporte. Ei, escute o que eu quero te dizer. Muitas vezes você quer posições que não são suas, mas nessa noite, Davi, se é para ir para a guerra, assuma a tua posição e vá para a guerra. Quando eu abro a Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 20, eu vejo a mãe de Tiago e João. Anota aí, lá. Ela chega para Jesus, a mulher de Zebedeu, a mãezinha de Tiago e João, e ela diz: Jesus, eu queria te pedir um negócio. Eu queria que você pegasse esses meus 2 filhos pequenininhos e quando chegasse lá no céu, colocasse um na sua direita e um na sua esquerda. E Jesus disse: vocês não sabem o que me pedem. Será que eles teriam condições de beber do cálice que eu vou beber? Não, mãe. Desconectada da terra. Ela bebe, e os filhos, nós podemos beber. Olha o que Jesus responde: vocês beberão do meu cálice. Do cálice que eu vou beber, vocês também vão beber. Aí eles vão do céu de poder e eu. E a roubar para você, tá? Beberam. Em Atos capítulo 12, você vai ver que quando Pedro estava preso, já sentenciado à morte, quem morre primeiro? Tiago. Aleluia. Numa intensa perseguição, Tiago morre. E João,
médica, como a bebê não estava mamando, ela não estava evacuando. A médica do bebezinho colocou um supositório. Eu me lembro que eu já vi bebezinho olhando, eu peguei aquela criança, higienizei a minha mama, e hoje ela maiorzinha, eu falo, Laurinha, eu sou sua mama de leite. Antigamente era assim, né? Existiam as mães de leite. E eu me lembro que como ela tinha algo que eu nunca ouvi falar na usa, pega, trouxa. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Então ela não tinha uma boa embocadura, ela não tinha força para sugar. Peguei meu peito e comecei a espirrar leite dentro daquela boca. E eu me lembro que ela pensou, não, meu Deus, eu queria ser mãe, mas isso é filme de terror. E eu disse para ela, aleluia. Ela pagou um preço tão grande para ser mãe, porque ela estava enfrentando um processo de esterilidade. E ela pagou um preço para ser mãe, mas quando a posição de maternidade chegou, a maternidade não é só foto no Instagram, não. Maternidade é noite mal dormida, maternidade é febre durante a noite, maternidade é aqueles que eu vou preparar aqui em cima. Maternidade você não sabe nem como tirar a fralda, não. Isabelle, ela tinha um cocô e subia de elevador. Vem aqui, escute. Maternidade é aquele momento que você tem que entrar no chuveiro com seu filho que é onde tiver, para tomar ducha fria junto com você. Maternidade envolve preocupação. Maternidade, aleluia, é preocupação se vai ter dinheiro para comprar fralda. Maternidade é olheira, sim, mas eu disse para ela, é uma posição passageira. É uma estação passageira, não que a maternidade acaba, mas aquela fase é passageira. Nós precisamos entender, ela falou isso. Aí depois assim, ela cuidado, você quer ter filho, você vai usar para comporta assim, por eu tenho um monte de coisa. Aí veio mais duas atrás. E ela teve que largar emprego para cuidar das filhas pequenas. Aí a mulherada que parece que saiu do reino de Deus, porque reino de Deus tem princípio, começa a se culpar por ser dona de casa, começa a se culpar por ter que abrir mão da carreira para tomar conta do filho. Ei, escute uma coisa, saiba qual é a sua posição e ande a posição que Deus te colocou. Não seja como Davi, tentando transferir para Joabe. Olha, diz o texto, mandou Joabe, mandou os oficiais e todos Israel. Foi um monte de gente que não tinha que dar, mas ele que tinha que dar, não foi. Muitas vezes, porque não entendemos a nossa posição, mas trazemos morte para a nossa casa. Eu quero dizer que eu comecei e não terminei. Espirrei lá o leite na boca e bem já me teve que chorar, porque sempre ciúme, né? Entendeu? E aí o marido é engraçado igual o Léo. Somos amigos. Aí ele me mandou aqueles emojis, um monte de cocô. Ele falou, seu leite é poderoso. Mandou aqueles emojis muito cocô. Falei, glória a Deus, ela me perdoou. Escute fases. As posições não são eternas. Às vezes há lugares de esconderijo, mas às vezes há lugares de conquista e de honra. Aleluia. Mas entenda, porque muita gente está fora da posição, tem lares morrendo. Aleluia. Tem gente que fala, Deus, eu quero casar. Mentira do encalhamento. Aí Deus tira. Aí reclama da açúcar para lavar. Reclama da toalha jogada no chão ou em cima da cama.
saindo da sua posição de autoridade. E aí as casas estão sucumbindo. Porque esse é o seu lugar. E olha o que o texto diz. Sabe o que Davi fez em tempo de guerra, pastor? Começou a passear pelo terraço. O lugar dele naquele momento não era o terraço, era a guerra. Tem gente que dá lugar ao diabo. E quem ele vê, recebe o trono. Porque todas as vezes que você estiver fora da posição, você vai dar lugar ao diabo. Aleluia. Olha o que o texto diz: resistir ao diabo. Nesse caso aqui também tinha que fugir. Porque em questão da carne, as paixões da mocidade, a Bíblia manda fugir. Mas sabe o que é resistência? Quando você pensa em resistência, resistir é assim, ó. Empurrar a luz para tirar ela do lugar, mas ela resiste no lugar. O que é resistência? É o diabo tentando sair daí, sai daí, e empurra, faz tudo. Mas o que é resistir? É tomar posse do lugar que é seu e não ceder ao diabo. Isso é resistência. Resistência é não sair da posição que Deus te colocou e amar essa posição. Esse é o problema. A gente está na posição, vislumbrando outra posição. Aleluia. Ame a posição que Deus te deu. Olhe para mim. Eu nunca consegui entrar no time de voleibol. Porque eu não era boa realmente em voleibol. O único time que eu joguei que Léo não acredita, mas foi handball. E eu era pivô. Mas, gente, escuta. Eram meninas muito grandes e eu magrinha o tempo todo. Qual é o papel do pivô? Roubar a bola, fazer, organizar a jogada. E eu me lembro que tinha uma Patrícia grandona, que eu roubava, ela era muito grande. Quando a bola ficava no chão e alcançasse a mão dela, era o tempo que eu passava a mão para pegar. E ela disse: vou te pegar na hora da saída. Vou te quebrar na hora da saída. Ela estava com medo de apanhar, meu Deus, para Deus, eu era força. Sabe, ela vai me pegar na hora da saída. Mas escute, me fez afrouxar? Não. Eu continuei na minha. Falei para ela: eu sou pivô, querida. Essa é a minha função. Roubar a tua bola. Aleluia. Ficou minha amiga. Ei, escute, anota aí e cola na sua geladeira. Eu quero falar um pouquinho de Elias e Eliseu. Eliseu sabia qual era a sua posição. Porque quando você souber qual é o lugar que Deus te chamou, Ele levantará conexões, aleluia, para no tempo certo mudar de nível a sua posição. Escute, qual é a minha posição? Qual é a posição de Priscila Servo? Escute, quando eu cheguei aqui no hotel, eu não sabia qual era a minha posição. Primeiro, estava acostumada a pregar de forma itinerante. Chego aqui numa igreja, nunca fui esposa de pastor. Eu precisava saber qual era a minha posição. Aí teve os primeiros gabinetes pastorais. Priscila lá no gabinete, junto com o pastor, se achando a pastora. E eu me lembro que chegou uma certa pessoa contando demandas de um ministério aqui na igreja. Eu
Aí você é a pastora agora, amado, eu não sabia nem para onde olhar. Você dava no chão, teto, pro lado. Como é difícil discernir o nosso lugar. Aí nós fizemos um acordo, olha, a partir de hoje eu não participo mais de reuniões que tem a ver com o ministério da igreja. A não ser com uma irmã, com problemas emocionais, problemas no casamento. E aí eu posso entrar como sua esposa, até para servir de testemunho para ele, para mudar a falação, entendeu? Porque quando nós não achamos o nosso lugar, tudo em volta aparece. Eu quero te dizer que Elias e Eliseu sabia qual era o seu lugar. Quando você vai abrir a Bíblia aí para ver o chamado de Eliseu, 1 Reis, no capítulo 19, depois do versículo 19, vai dizer assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Escute, Eliseu sabia que aquela estação era para servir aos pais. Aleluia. Tem gente que quer a posição e não quer passar pelo serviço. Aleluia. Existiu um tempo de Priscila filha debaixo da autoridade de Solano e Jorge. E hoje é uma Priscila debaixo da autoridade de Leonardo Lopes. Ali está Eliseu trabalhando. Aleluia. Será que Eliseu não tinha promessas? Ele estava trabalhando também. E diz que ele estava na 12ª junta de boi. Estava na última. Olhe para mim. Cansaço. Ele estava no último turno do trabalho. E aí chega Elias, passa por ele, joga a capa sobre ele. Ele entende o chamado agora para seguir Elias. E ele diz: eu posso ir lá na minha mãe e no meu pai, dar um beijo e depois voltar. Elias falou: vai e volta, porque você sabe o que eu fiz com você. Todas as palavras. Um chamado começa. E sabe como termina? Deixa eu falar aqui com você. Quando você vai aqui na frente, no versículo 21, então se levantou, seguiu Elias e o seguiu. Aleluia. Eliseu entendeu a posição dele de serviço aos pais e entendeu a posição de serviço a Deus. Deixa eu te falar, porque haveria um tempo que os milagres seriam através dele. Entende? Há um tempo de serviço para depois ter um tempo. Porque ministério, amado, ainda é servir. Porque Jesus vai dizer para a mãe de Tiago e João, vai dizer para os discípulos, depois da investida da mãe de Tiago e João: olha, no meu reino é diferente. Quem quer ser o maior, então sirva. E escute, Eliseu sabia qual era a posição dele e serviu. Agora, quando você vai lá em Jeremias, no capítulo 1, você vai ver que Jeremias era filho de sacerdote. E talvez, Débora, a expectativa dos pais de Jeremias, pastor, é que ele fosse sacerdote. Ele vinha de uma família sacerdotal. E talvez a expectativa de Jeremias era seguir o ofício do pai e ser sacerdote. Talvez os pais de Jeremias queriam que ele fosse sacerdote. Mas eis que Deus se levanta e fala: desde o ventre te chamei como profeta, e as nações eu te dei por herança.
posição de profeta. Escute, estava em governador Valadares. Quando você está na sua posição, sabe o que é paixão? Amados, escute isso, paixão. Fui para governador Valadares, Deus sabe, passando mal. Estava febril, nariz congestionado, enxaqueca persistente. Preciso que você foi fazer lá, paixão. E quando eu chego lá, não vai tomar nada, você sabe que não é nada fresco, né, irmão? E ali parece que foi aquecido 7 vezes. Aleluia. Um lugar quente, noite mal dormida. Não porque o hotel era ruim, mas eu estava passando mal. Olha o que é paixão. Um seminário de 6 horas de leva, o evento começava às 3 horas para terminar às 21 horas. Quando chega às 6 horas da tarde, Marcão me diz: eu já preguei, Marcela já pregou. O evento tem que ir até às 21 horas. Pregue aí. 2 horas para trás. Aleluia. Eu com fome. Eu só tinha almoçado meio-dia. Mas eu estava doida para chegar no altar. Porque eu falei com os irmãos, estava doida para pegar o microfone e chegar no altar. Porque o altar me cura. Este é o meu lugar. E eu amo este lugar. E amados, foi algo tão intenso. Aí o irmão falou: eu achei que você ia contar o seu testemunho. Não teve espaço para testemunho. Foi palavra, 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 palavra. E o poder da palavra encheu aquele lugar. E o obreiro falou: tive uma aula biográfica de Pedro. 2 horas e meia de palavra, de poder de Deus pela palavra. Priscila, o que te move? A paixão pelo meu lugar. Você vai roubar para mim. É o meu lugar. O seu lugar é o lugar de um bom amor. O seu lugar é o lugar de uma boa esposa. O seu lugar é o lugar de ser um bom filho, uma boa filha. O seu lugar é de ser mãe. O seu lugar é deixar um legado com um bom pai. Mas o seu lugar é de servir ao Deus. Ai, eu não sei como é meu talento. Mentira, você sabe. Você sabe o que Deus te deu. O que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: ninguém despreze o dom que há em ti, mas seja exemplo. Olha para mim, nós queremos que a nossa posição seja valorizada. Nós queremos receber aplausos e reconhecimento. Mas o apóstolo Paulo diz: ninguém despreze o dom que há em ti, mas seja exemplo. Mas seja exemplo. Sabe o que falta na igreja hoje? Paixão. Venha para a igreja com paixão. Cheguei de governador Valadares, quase 5 horas da tarde. E a pessoa me perguntou: por que você foi para São Pedro? E eu disse: eu sei qual é o lugar. Eu tenho paixão. O que falta hoje nas pessoas é saber qual é a sua posição e amar a sua posição. Escute, Deus derramou algo em você.
Espírito Santo hoje, louvado seja o nome do Senhor, é farto de mulheres que pregam e pregam muito. Respostas das minhas orações de muitas mulheres que há mais de 20 anos ministram sozinhas, porque era uma área dominada por homens. E eu falei, Senhor, 23 anos depois, me libera. E Deus levanta a profeta e diz, você me pediu para te liberar. Mas liberar você não é uma opção para mim. Qual foi o lugar que Deus te chamou? Assuma o lugar que Deus te chamou e ame este lugar. Tenha paixão por aquilo que Deus entregou da sua mão. Eu falo com ela, tem pessoas que não sentem dor pela obra. A obra não causa dor. Não precisa pensar que Deus não acrescenta dores, mas a obra de Deus tem dor. E escute, às vezes me dói ver o talento da pessoa e a obra sofrendo e a pessoa se recusando a derramar o que Deus entregou na mão dela. Por preguiça nossa. A gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para ganhar dinheiro, a gente tem tempo para passear, a gente tem tempo para ficar cansado. Aleluia. Mas Deus vai requerer de nós o que Ele entregou na nossa mão. Qual é a sua posição? Eu escute, fique de pé com você, está? Já vou finalizar. Léo, pode se aproximar. Qual é o seu lugar? Talvez tem pessoas aqui que realmente não saibam qual é o seu lugar. Mas eu te digo uma coisa: Deus ministrou talentos para todos nós. E hoje eu visitei uma pessoa e disse para ela: às vezes Deus permite nós passarmos por dores para a gente assumir o nosso lugar. Aleluia. E eu disse para ela: Deus está te chamando. Por isso que Ele está permitindo esse evento. Porque não é esse o lugar que Ele te quer. Aleluia. Escute. Que vento que Davi precisou passar para assumir o seu lugar. É tão interessante que Miriam e Arão queriam o lugar de Moisés. Aleluia. Porque é muito fácil almejar a posição do outro. Mas Deus disse: eu amo essa passagem, eu repeti 500 vezes. Com vocês eu falo com pecadores, mas com meu servo.
esse não é o meu lugar. O meu lugar é pregar o Evangelho. Com título ou sem título, se eu continuar pregando a palavra, então eu vou estar no meu lugar. E eu amo este lugar. Seja diácono, seja como cooperador, seja como obreira, seja no altar, seja na cantina, seja cantando, seja tocando, seja visitando. Descubra qual é o seu lugar. Abrace esse lugar e ame este lugar. Eu queria orar por você. Sabe que precisa se reposicionar melhor no seu lugar. Venha aqui na frente. Aleluia. E eu vou estar orando pela sua vida.